Olá, vencedores, graça e paz. Hoje nós vamos fazer o comentário da lição de número 11. Lição essa que vai ser estudada no dia 12 de junho de 2022. A realidade do milênio. O milênio pregador vai acontecer ou o milênio é apenas uma história de ficção contada pelos crentes? Não, vai acontecer. Daniel, no capítulo 7, versículo 14, mas para nós entendermos um pouquinho, nós temos que dar uma vasculhada rápida no capítulo 1, a visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho de visões na sua cabeça. Escreveu longo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel teve aqui um sonho durante a noite, após ele dormir. E o sonho que Daniel teve não era um sonho para se cumprir durante o reinado do rei Beltesazar. Daniel estava tendo já aqui uma visão do futuro, de algo que não iria acontecer nos seus dias. Não era algo que ia acontecer nos seus dias, mas algo que ia acontecer bem distante, lá na frente, algo que ainda não aconteceu. Daniel estava tendo uma visão de algo que ainda não aconteceu, nem nos nossos dias ainda não aconteceu. Essa visão de Daniel ainda não aconteceu, porque essa visão vai acontecer de um reino que é eterno e que não seria destruído. Que reino é esse? Que reino é esse que Daniel teve essa visão? O reino de Cristo, o reino eterno. O único reinado que nunca vai acabar, ele é perpétuo e é para sempre, é o de Cristo. Todos os reinados acabaram, vieram outros, acabaram, virão outros e vão se acabar, mas o único reinado que é eterno e ele vai perpetuar para sempre é o de Cristo. Portanto, a visão que ele teve ali, o sonho que ele teve ali, Daniel, é um sonho messiânico, onde fala da pessoa de Cristo. E foi dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e língua o servissem. E o seu reino é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é único que não será destruído. O reino de Cristo será implantado quando? No milênio. No milênio. Cristo vai implantar o seu reinado no milênio. E o que é o milênio? A palavra milênio já vem de 1000 anos de paz. Nesse período não haverá nenhuma guerra no mundo. Não haverá nenhuma destruição no mundo nesse período. Cristo vai implantar o seu reino de 1000 anos. Mas quando? Dentro da própria lição, nós vamos aí acompanhar esse conteúdo aí. A verdade aplicada diz que viver sob o domínio de Cristo será mais uma demonstração real do significado da existência humana e de um viver com qualidade. Ou seja, quando ele implantar o seu reinado aqui, de 1000 anos, todas as outras coisas serão destruídas. Não existirão. Esse governo que está agora, no século 21, até Jesus voltar, quando Jesus voltar, o reino dele é um reino que ninguém vai destruir. Não haverá confusão no reinado de Cristo, não haverá brigas, não haverá contenda, não haverá guerra. Você não vai ouvir falar de um país guerreando ao outro. As nações vão se dar bem. As nações vão se dar bem no reinado de Cristo. As nações viverão em paz durante esse período de 1000 anos. Os objetivos, mostrar o que vai acontecer no mundo após a volta de Cristo,
entender o que será o período do milênio e destacar as principais características do milênio. Essas três partes da lição estão nos três tópicos da lição. O texto de referência escolhido é Daniel capítulo 2. Vamos lá atrás. Olha aí, ó. Daniel, portanto, ele está tendo visões de algo que ainda vai acontecer. Olha aqui, ó. Capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Observe aqui, isso aqui aconteceu no sonho, tá, que o rei teve. Foi durante o governo de Nabucodonosor esse sonho aqui. Daniel passou por vários governantes durante o seu estado na Babilônia, durante o seu período na Babilônia, ele passou pelo reinado de vários reis. E esse sonho aqui foi exatamente no reinado de Nabucodonosor, e o outro do capítulo 7, já no reinado de Beltesazar. Observe aqui o sonho que o rei teve aqui, ó. O rei Nabucodonosor teve um sonho, tá? E ninguém no seu reinado deu a interpretação, porque o sonho era longo. Um sonho longo. E ninguém teve a interpretação, ninguém pôde falar para ele o significado. Somente Daniel, usado por Deus e pela revelação divina, pôde entender o que significava aquele reinado daquele rei. Só que o que o rei teve não seria algo, tá, que ia acontecer no seu reinado. O que o rei Nabucodonosor teve era algo que vai acontecer exatamente, tá, nos períodos, no final da grande tribulação. E primeiro tem o arrebatamento da igreja, é lógico, a igreja sai daqui. Depois vem a grande tribulação. Aí sim depois vem o milênio. Lembrando, nós estamos vivendo, tá, a penúltima dispensação, que é exatamente a penúltima dispensação, é a da graça. Entraremos depois, tá, numa fase intermediária, antes do milênio, a grande tribulação. Um período de 7 anos. Aí sim, depois, então, será implantado o milênio, que é a 7ª dispensação. O que é dispensação? É um período entre outro. Uma contagem de tempo entre um período e outro. Isso vai acontecer. Então o sonho que Nabucodonosor teve foi exatamente um sonho longo e difícil de se entender. E Daniel fala bem claro aqui no versículo 28 do capítulo 2, olha o que fala, ó. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os seus segredos, ele, pois, pode saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. E o teu sonho e as tuas visões na tua cabeça e na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos. O que há de ser depois disso? Aquele, pois, que revela o segredo, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria nem do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua é de ouro fino, o seu peito, os teus braços de prata, o teu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e parte de barro. Mas estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram com a pragana
da esteira do estilo. Tá, versículo 36. E esse é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, é reis de reis. O único que é rei dos reis é Jesus. O Senhor é apenas rei, rei dos reis. Jesus é o rei dos reis, o leão da tribo de Judá e o alfa e o ômega. Pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. 38. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e te fez dominar sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Tá. 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Logo após a morte de Nabucodonosor, viria um outro reinado. Observe. A interpretação do sonho da estátua é esse. Depois da sua morte, ó Nabucodonosor, vai vir outro reinado. Tá? E um outro reinado mais inferior do que o seu. Inferior. Ou seja, não será igual ao seu. Inferior é menor do que o seu. Vai vir um outro reinado menor do que o seu depois da sua morte. É o que Daniel praticamente está falando. E o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro esmiuçará e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, eles o esmiuçará e o quebrantará. 41. E quanto às visões dos pés e dos artelhos em par de barro, de oleiro, em par de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois o que viste será ferro misturado com barro de todo. 42. E como os artelhos eram parte de ferro e em parte de barro, assim toda parte do reino será forte e outra frágil. 43. Quanto ao que viste do ferro esmiuçado com barro de lodo, misturar-se-ão uma semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44. Mas nos dias desses reis, o quê? Haveria muitos reinados pós a morte de Nabucodonosor. Muitos reinos. Tá? Haveria muitos reinos. Mas o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo, ou seja, esse reino ele não terá governantes. Porque o único governante desses povos será o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, o domínio do mundo governado por reis vai terminar. É o que Daniel está dizendo aqui para Nabucodonosor. O domínio desses reis vai terminar e vai se levantar um reinado que não vai se quebrar, não vai se acabar e não será dado a ninguém, porque Jesus será o único rei por excelência. E desse jeito aí. É isso que Daniel está dizendo aqui para Nabucodonosor. 45. Da maneira como viste que o monte foi cortado, uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Tá. Praticamente no capítulo 2 e o 7, Daniel está tendo uma visão de quê? Uma visão do milênio e uma visão de Cristo, que vai esmiuçar e acabar com essa estátua. Parte de barro, parte de ferro, parte de bronze, parte de metal. São reinos, são nações, portanto, todas as nações serão destruídas, não vai haver reinos, vai haver um reino e vai acabar todo o período de monarquia. Haverá somente um monarca no mundo que vai mandar no mundo, tá bem? Haverá somente um monarca no mundo que vai mandar no mundo. Quem é? Jesus, o leão da tribo de Judá. Portanto, o milênio é uma realidade, não é uma historinha, é uma realidade. Tá?
Agora no tópico primeiro, o preâmbulo, tempo de profunda e ampla transformação. O mundo viverá um tempo sem igual de restauração e paz com o final da grande tribulação. Portanto, esse período do milênio vai acontecer na reta final da grande tribulação. Lembrando que a grande tribulação vai ser um período muito pesado para a nação de Israel e para algumas pessoas que ficarem aqui. Mas e a igreja não estará aqui. É somente para aqueles que ficarem aqui e para a nação de Israel. Então, o milênio será instaurado quando? No final da grande tribulação será instaurado o milênio. Daniel já estava vendo tudo isso lá atrás acontecer. Lá atrás. Por isso ele é um livro escatológico. Tá? Ele está entre os profetas maiores que teve a visão do futuro. Observe, um Deus no passado revelando o milênio. Um Deus no presente, quando Jesus veio na Terra, revelando o milênio, falando do milênio. Portanto, lá atrás, no Velho Testamento, Deus já está dizendo o que vai acontecer na Terra nos últimos dias. Portanto, tudo aquilo que Deus escreveu, Deus é fiel para manter e para cumprir, porque Ele é o único Deus fiel. Toda destruição e caos vista na última das 70 semanas de Daniel darão lugar a um período de real crescimento, segurança e prosperidade para a humanidade. O período do milênio será uma amostra ao homem do que será a eternidade com Cristo. Tá. Aí vem aqui o tópico 1.1. Satanás será preso por quanto tempo? 1000 anos. Depois ele será solto. Nesse período, tá, todo o governo do diabo não vai existir. Durante o milênio, Satanás não terá nenhuma intervenção na Terra. Ele não vai intervir na Terra durante esse período de 1000 anos. Serão 1000 anos de paz. Ele não vai intervir, ele não vai oprimir pessoas. Não, ele não vai ficar falando na mente das pessoas porque ele vai estar preso e amarrado por 1000 anos. Tá, mas quem vai prender ele? Vai ser Jesus? Não. Quem vai prender o diabo por 1000 anos e amarrar ele vai ser o mesmo que venceu ele. Quem é? O arcanjo Miguel. Mas isso está na Bíblia, pregador? Sim, está na Bíblia. Quem vai prendê-lo vai ser o arcanjo Miguel, o mesmo que venceu ele. Jesus não vai travar batalha nenhuma com o diabo, não. Nem Deus. Vai ser o arcanjo Miguel que vai novamente prendê-lo e amarrá-lo por 1000 anos. Nesse período não haverá morte, pois o nome fala 1000 anos, não vai haver morte nesse período. Não vai haver o câncer, a AIDS, o tumor maligno, chaga, nada. Não vai haver nada nesse período, vai ser um ano de tranquilidade. Não vai haver assaltos, não vai haver sepultamentos. Você não vai ouvir de história todo dia que tem caixão, velório que morreu, que houve tiroteio, que houve assalto, que houve atropelamento, que houve descarrilhamento de trem, que houve queda de navio afundado, que houve queda de avião, que houve barreiras caindo, barranco caindo, casa caindo. Você não vai ouvir falar nada disso, porque, gente, serão 1000 anos de paz. Segundo a Bíblia Sagrada, nesse período, tá, os animais que foram, infelizmente, tá, dominados pelo pecado, vão se tornar dóceis. O leão vai ser dócil, a cobra vai ser dócil, tanto é que a criança vai brincar com ela, não vai fazer nada, a cobra não vai morder o ser humano, o leão não vai comer o ser humano, a natureza será restaurada, serão 1000 anos. Você não vai ouvir falar, tá,
nas igrejas evangélicas que demônio pegou alguém. Não, você não vai falar, gente, serão 1000 anos de paz. Isso vai acontecer? Sim. Sim, isso vai acontecer. Tá? No capítulo 19 do Apocalipse, vimos o juízo divino sobre o anticristo e o falso profeta. Capítulo 19. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, 20. Agora chegou a vez de Jesus trazer Satanás. Tratar Satanás. No livro de Jó, vemos o diabo rodear a terra e passear por ela. Jó 1, 7. Mas com a segunda vinda de Cristo, ele será preso por 1000 anos. Ele prende o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Apocalipse 22. O mundo viverá algo inédito, 1000 anos sem nenhuma atividade satânica. Somos informados o porquê. Porque não mais engane as nações. Embora hoje Satanás esteja solto e atuando no mundo com seus demônios, nós recebemos o poder de Cristo para que, em nome dele, desfazer as obras do diabo e poder estar acessível agora mesmo que crê. Gente, a gente ouve tantos pregadores por aí dizer que, e até cantar alguns louvores, dizendo que Satanás está debaixo dos seus pés. Gente, pare com esse negócio. Ele não está debaixo dos seus pés. Ele não está sob o seu domínio. Você tem poder dado por Cristo, por Deus, para vencer as suas artimanhas. Mas ele não está amarrado debaixo dos seus pés, ele será amarrado ainda. Pare com esse negócio de cantar e dizer que ele está debaixo dos seus pés. Não está. Ele será preso, amarrado por 1000 anos. Será vencido por Jesus e quem vai amarrar ele vai ser o arcanjo Miguel. Você apenas tem o poder dado por Cristo para vencer as suas artimanhas e seus demônios. Se as pessoas conhecessem o real poder do diabo, não brincaria tanto com ele. Não brincaria. Cantando alguns hinos que para mim são um absurdo e usando pregações absurdas que ele está amarrado debaixo dos seus pés. Não está. Não está. No capítulo 1 do livro de Jó, versículo 7, quando os filhos dos homens vieram se apresentar, Deus viu uma figura no meio deles. Quem viu? Deus. Mas ninguém viu. Apenas Deus, lá em cima da sua glória, viu uma figura estranha no meio daquela gente. E Deus pergunta para ele assim: tu veio de onde, Satanás? Eu vim rodear a terra e passear por ela. Portanto, ele rodeia a terra toda. Os 4 cantos do mundo ele rodeia. Fazendo catástrofes. Afundando navios. Derrubando aviões. Um dos grandes profetas da Bíblia teve uma visão de que os carros iam se chocar nas praças. Olha aí, mas isso está na Bíblia? Sim, eu já li a Bíblia. Um dos grandes profetas teve uma visão de que os carros no futuro, olha só, nem existia carros. Ele teve uma visão futurística de que os carros iam se chocar e bater nas praças antes mesmo do carro ser inventado. Isso está acontecendo? Sim. Só que no milênio não vai acontecer esses acidentes trágicos de automóveis, onde a pessoa bate na traseira de outro carro, explode e morre carbonizada, capota em ladeiras. Isso não vai acontecer no reinado de Cristo de 1000 anos. Isso não vai acontecer. Isso vai terminar. Toda a ação do maligno será vencida. Por enquanto, ele não foi vencido. Ele foi vencido por Jesus lá na cruz do Calvário. Tá? Cumprindo a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele será agora vencido finalmente, no final, e amarrado. Olha o detalhe, gente. A vontade de Deus é que ele fique preso aí. Mas ele será, desde que solto na realidade, né? Mas ele será amarrado e preso. Vai acabar o seu domínio. E o único que vai vencer ele de novo vai ser Jesus. Então, vai ser Jesus. Depois de Satanás ter sido amarrado, é lançado num abismo.
onde é encerrado completamente, ou seja, ele é fechado e selado. Onde é a casa dele? Lá embaixo no abismo. Ele vai voltar para sua casa, onde vai ser amarrado e selado, e fica lá 1000 anos. Nesse período, não tem nada na terra. A terra vai viver um período de paz. A terra ainda não está em paz. E ainda não aconteceu na terra ou no mundo o que está previsto para acontecer. Jesus falou bem claro no capítulo 24 de Mateus, só que as pessoas não leem a Bíblia direito. Jesus falou isso aí no capítulo 24 de Mateus. E ele falou, ó, isso que vai acontecer que eu estou dizendo para vocês será apenas princípio de dores, ou seja, início. Portanto, o que está acontecendo no mundo em pleno século XXI é apenas princípio de dores, porque as dores ainda virão. Se agora é princípio, você imagine o que vai vir ainda. Mas onde estará a igreja? Não estará nesse período aqui. Porque na grande tribulação a igreja é retirada antes. A igreja ela é retirada da terra antes da grande tribulação. Ela é retirada antes. O sofrimento não é para a igreja porque esse tratado aqui é feito com a nação de Israel, porque lá no capítulo 1 de João, eles rejeitaram o Messias. Mas pregador, eles vão reconhecer o Messias? Sim. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, eles vão reconhecer o Messias e vão pedir socorro. É aí que Jesus entra em ação, salva eles, prende a antiga serpente, o falso profeta, lança-os no calabouço, sela, e ele fica lá, não vai fazer nada com ninguém. Ele se torna inofensivo, tá? Aí ele só vai ficar lá dentro, brigando com seus demônios lá dentro. Porque na terra ele não terá mais poder. E não vai sair para lugar nenhum. Não vai atormentar ninguém. Será um período de harmonia e calmaria na terra. Isso vai acontecer? Sim. Tópico 1.2. A partir de Jerusalém, Jesus governará o mundo. Olha aí. Portanto, aquela visão lá de Nabucodonosor, no capítulo 2, e de Beltesazar, no capítulo 7, vai se cumprir aqui, ó. Jesus vai governar Jerusalém. Vai governar. Jesus falou muito claro com Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Cidade que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis te agasalhar, te acolher, como uma galinha faz com seus filhotes, você não quis, recusou. Pois é. Aí Jesus pisa na terra, no período de 1000 anos, implanta o seu governo, e ele governa a partir de Jerusalém. As promessas feitas a Abraão com relação à terra e à sua semente, e a Davi com relação ao seu trono, e seu reino se cumprirão no milênio. Jerusalém será a capital mundial do mundo, governada pelo Senhor Jesus. Naquele tempo, clamarão a Jerusalém no trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, e ao monte do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Os povos da terra subirão a Jerusalém, e lá sairá a lei dos povos. E virão muitos povos, e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine e concerne os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém as palavras do Senhor. Hoje, cristãos de todo o mundo viajam a Israel e pisam em Jerusalém, lembrando do passado bíblico inesquecível desse lugar, sem se darem conta de que estão pisando não apenas no passado, mas também no futuro. Isso vai acontecer, gente, ainda. Isso não aconteceu ainda. Isso vai acontecer ainda. Tá? Jeremias também ele vai para o exílio e um tempo em que não haverá mais idolatria na Palestina. E que Jerusalém será chamado o trono do Senhor.
Zacarias 14, 10. Isso é inquestionável, uma herança messiânica. Né? Agora vem aqui o tópico 3, onde fala do Jesus, o Rei universal. Gente, a Bíblia diz bem clara, Paulo também ensinou. Paulo ensinou para as suas igrejas sobre o futuro do mundo. Paulo falou que haverá um só reino. Paulo diz que haverá um só pastor. Haverá um só povo. Gente, toda essa divisão eclesiástica no mundo vai acabar. No milênio, toda essa divisão eclesiástica vai acabar. Ah, eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Ah, mas eu pertenço à igreja do Bertano, do fulano ou do ciclano. Gente, toda essa divisão eclesiástica que hoje habita no mundo, causando divisões, isso vai acabar. Haverá uma doutrina só e um ensinamento todo só. Não tem divisão. Não tem divisões no céu para ninguém. No reino de Cristo, todas as divisões e acepções de pessoa vão se acabar. Ah, mas eu pertenço à igreja do fulano de tal e o pastor lá é rígido e é severo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, no milênio não vai ter pastor, não vai ter pastora, não vai ter presbítero, não vai ter diácono, cooperador, diaconisa, cooperadora, missionária, missionário. No reino de Cristo, no milênio, tá? Não vai haver cargos eclesiásticos. Isso tudo vai acabar. Isso é apenas, tá? Isso é apenas um estatuto da igreja. No milênio, o estatuto da igreja não será válido. Lá vai haver um estatuto só e uma regra para todos. Não vai ter regras divisórias. Ah, uma igreja pode isso, uma igreja pode aquilo, outra não pode aquilo. Gente, isso são doutrinas humanas. Preceitos de homem. No milênio vai acabar tudo isso. Não vai ter pastora lá. Pastor. Missionário. Missionária. Cada um vai dividir a sua igreja, cada um vai administrar o seu culto. Gente, esse tipo de divisão é aqui na Terra. Isso vai acabar. No milênio eu não serei mais presbítero. No milênio eu não vou ter igreja para ficar dirigindo, para ficar pregando. No milênio não. No milênio eu não vou ficar dando doutrina para a igreja. Isso vai acabar, gente. Coloque na cabeça de vocês. Quanto mais vocês ficarem com esse preconceito, essa acepção de pessoa, pior fica para o mundo. Nós temos que colocar isso na mente, que tudo isso vai acabar. Aí eu não posso ir na igreja do fulano, porque o meu pastor não deixa. Aí eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, porque a minha igreja permite. Gente, ninguém tem igreja. A igreja não tem dono. Aqui no mundo, não. O dono da igreja é Cristo. Lembra? O que Jesus falou com Pedro? Pedro, tu és apenas pedra. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não a sua não, Pedro. Eu vou edificar, Pedro, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não tenho igreja. Eu não fundei nada. Eu não sou dono de nada. Eu não tenho igreja, não. Eu vou numa igreja. Eu não tenho igreja. Eu vou numa igreja. Eu pertenço a uma igreja. Onde Cristo é o cabeça dela. Apenas isso. Tá? Então, ele é o único rei universal. Hoje tem títulos para tudo, né? Rei daquilo, rei daquilo, rei daquilo, rei daquilo. E todos esses reis morreram. Né? Tem rei daquilo, tem rainha daquilo. Todos esses morrem, porque são mortal. Morrem. O escritor de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que
ordenado aos homens morrerem, vindo depois disso um juízo. Tá? Então todos os reis que lhes são atribuídos títulos morrem. Mas o único rei que continua vivo, por isso ele é Rei dos Reis. Apocalipse diz que ele é Rei dos Reis, porque está acima de todos, Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá. Foi a visão lá que Daniel teve, a interpretação que Daniel teve lá, no capítulo 7, no capítulo 2, do Nabucodonosor e de Beltesazar no 7. O único rei que é eterno, ele é universal. Tá? É o único rei que ele vai mandar no Brasil todo, no planisfério do Brasil todo. É o único rei que vai mandar no mundo todo. Todas as nações terão que reverenciá-lo. Todas as nações terão que se encurvar diante dele. A Bíblia diz que nesse período todas as nações vão se encurvar diante dele. E quem? Cristo. Portanto, a interpretação de Daniel no capítulo 2 e no capítulo 7 está apontando para um reino que não vai se acabar nunca. Um reino universal, que é exatamente o tópico 1.3. No milênio, Jesus governará sobre todo o mundo. Há várias passagens na Bíblia que mostram isso, mas uma sem dúvida é emblemática, a estátua de Nabucodonosor que viu em sonho. Tu, ó rei, estava vendo aqui, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era imensa e cujo esplendor era excelente, estava de pé diante de ti, e sua vista era terrível. Deus mostrou o futuro do mundo sobre o império gentílico, identificado metaforicamente com diversos materiais: ouro, prata, bronze, cobre, ferro e barro, cada um com suas características. Porém, todos esses passageiros, Daniel, no final de sua interpretação do sonho, diz: mas dos dias desses reis, ó, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Tá? Ele mesmo subsistirá para sempre. O cristão andar em obediência à palavra de Deus já vive sob a autoridade e domínio de Cristo e sente as bênçãos do Rei amoroso. Tópico 2. Definição do milênio. Milênio é um período de 1000 anos. Tá? 6 vezes o Apocalipse fala dele. Tá? É um período de tempo. É o tempo no qual Satanás será amarrado e lançado no abismo. O Senhor Jesus governará triunfantemente sobre a terra, tá? Tópico 2.1. Derramamento pleno do Espírito Santo. Pleno, total. E há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos mancebos terão visão. Esta conhecida profecia de Joel é mencionada por Pedro no dia de Pentecostes, como se cumprindo naquele momento. Dessa forma fica claro que essa profecia começou a se cumprir no mundo, no derramamento do Espírito sobre a igreja, mas no milênio toda a terra verá essa profecia se cumprindo. Será um reino terrestre, mas de profundo caráter espiritual, onde os santos têm comunhão e apatia espiritual, e a apatia espiritual e frieza para as coisas de Deus darão lugar a um fim genuíno, um fervor genuíno no amor de Deus, para toda parte. Enquanto esse tempo não chega, cabe ao cristão buscar de todo o coração uma vida cheia do Espírito Santo. Por enquanto, tá, a plenitude total do Espírito Santo não foi ainda derramada. A profecia de Joel, tá, 2:28, tá, parcialmente ela se cumpriu, totalmente não. Portanto, a profecia de Joel, tá, ela vai se cumprir totalmente no milênio. Ele vai derramar do seu Espírito todo sobre toda a carne. E há de ser que depois de quê? Depois de passar toda essa fase que está aí, tá? Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Aí sim, o mundo inteiro vai gozar de um fervor sobrenatural. Por enquanto, ainda não.
Parcialmente, tá? Esse poder já foi derramado, mas totalmente não. Por quê? Ainda existe um povo que precisa receber essa promessa. Exatamente. Porque eles não creram. Eles não creram. Então será derramado sobre eles também. Tempo de manifestação do rei, 2:2. Onde Jesus é a figura central do mundo. Nada teria real significado na vida sem Jesus. O milênio não é exceção. Ele é o sol da justiça e tudo gira em seu redor. Em sua segunda vinda, Cristo é o filho de Abraão e tem direito sobre todo o território de Israel. Também o filho de Davi, sendo assim o herdeiro por direito ao trono e ao governo. O Filho do Homem mostra seu poder ao estabelecer e exercer o juízo. E Deus lhe deu poder sobre o juízo, porque o Filho do Homem, ele é o rei de toda a terra. Pronto, acabou. 2, 3. O reino de justiça do Messias. Gente, tudo vai acontecer dentro do milênio. Não tem como você escapar, tá, dessa grande realidade. E a última parte da lição é o tópico 3, as características do milênio. O mundo viverá o seu ápice em todas as áreas por ocasião do milênio. Mudanças significativas e profundas serão vistas. Por exemplo, no reino animal, eu falei isso aqui logo no início da lição, lembra? No reino animal, por exemplo, onde acabará a ferocidade dos animais e estes ficarão mansos. Você vê, o leão come carne, ele é feroz. No reino, no milênio de Cristo, isso vai acontecer. A serpente ou a cobra, você não pode passar a mão na cabeça dela que ela te dá um bote, uma mordida. Diz que é criança de peito, né? É a criança recém-nascida, vai brincar com eles. Nada vai acontecer. Por que os animais são ferozes? Porque, infelizmente, o pecado no mundo trouxe aos animais essa ferocidade. Exatamente, os animais não eram ferozes, eram dóceis e mansos. Por que são ferozes? Porque, infelizmente, o pecado afetou o reino animal. O pecado afetou o homem, o reino animal e o reino vegetal. Até o reino vegetal sofreu com o pecado do homem. Eles serão restaurados no milênio. Tá? O reino animal, vegetal, eles serão restabelecidos no milênio. A natureza será restabelecida, porque a natureza foi afetada pelo pecado. Infelizmente, a natureza foi afetada pelo pecado, diz a Bíblia Sagrada. E o reino animal também. Os animais, em vez de serem dóceis, se tornaram ferozes. E no reino de Cristo, no milênio, eles serão dóceis e mansos. As crianças vão brincar com ele, vão passar a mão na cabeça do leão, da cobra, da áspide, não vai acontecer nada. Hoje, se você chegar perto dos animais, eles são ferozes, eles te mordem, arrancam um pedaço. O cachorro, por exemplo, as raças de cachorro aí, Doberman, Fila e outros mais por aí, são ferozes. Mas no reino de Cristo, eles serão dóceis. Hoje, para dominar esses animais dóceis, eles têm que aplicar injeção, castrar e colocar na corrente, e colocar numa jaula. Aí de longe, eles conseguem dominar eles, ou com uma corrente. Mas no reino de Cristo, esses animais não precisarão de antibiótico, injeção, não precisarão de corrente, não ficarão presos em jaula, eles vão andar livremente no pasto, normalmente, e serão dóceis. Portanto, Jesus no milênio vai novamente dar a forma original da natureza, dos animais e do homem. É por isso que 1 Tessalonicenses 5:23 nos diz assim:
seja plenamente conservado irrepreensível até a volta de Cristo, corpo, alma e espírito. É por isso que o homem também passará por um processo de transformação. No milênio, tá? Eu não vou ter mais a pele enrosgada, os dentes da minha boca não vão cair, eu não vou ficar banguelo, eu não vou ficar cego, manco, sem braço, aleijado. Tudo será restaurado à sua forma original e anterior no milênio com Cristo. 1000 anos de paz. 1000 anos de felicidade. É o tópico 3. Armas viram instrumentos agrícolas. Olha aí. No milênio, todo gasto com poderio militar será revestido para a produção de alimento e bem-estar. Sob o governo de Cristo, não veremos mais a nação se levantando contra a nação para guerrear. Um tempo único e singular para a humanidade, que viu ao longo da sua história muitas guerras e conflitos que resultaram em sofrimento iônico e muitos mortes. Ele exercerá o seu juízo sobre as gentes e repreenderá muitos povos, e esses converterão suas espadas com enxadões e as suas lanças em foice. Não levantará nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Um dos títulos de Cristo, visto pelo profeta Isaías, terá seu cumprimento pleno no milênio. Príncipe da paz. Isaías, durante 700 anos, também, ele previu o milênio lá na sua época. Portanto, há mais de 2000 anos que o milênio ele já vem sendo tratado no Velho Testamento para o futuro. Portanto, é por isso que foram divididas as dispensações, que são período de tempo, exatamente até fechar o último. A primeira dispensação começou lá atrás. Tá? Atingiu todos os períodos, desde a criação do homem até o dilúvio. Depois veio outras, até chegar Cristo, que trouxe a graça, que é a 7ª dispensação. Tá? Tópico 3.2, o homem voltará a viver muitos anos. O homem mais velho da Bíblia, ele viveu nessa terra 969 anos. Quem é ele? Metusalém. Viveu 969 anos. Noé não viveu o mesmo tempo que viveu Metusalém. Depois veio caindo. Chegou, se eu não me engano, Abraão com 100 e poucos anos. José com 100 e poucos anos. Depois veio caindo. Aí o salmista Davi diz que a duração da vida do ser humano é de 70 anos. E se alguém passa dos 70 para lá, é enfado e canseira. Portanto, no milênio não terá velhice, vai viver muitos anos. Quando Deus criou o homem, criou para viver para sempre. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Mas no milênio, a Bíblia parece mostrar que, assim como ocorreu no período anterior ao dilúvio, os homens voltarão a viver de forma prolongada. Se o pecado e a ação demoníaca limitaram e reduziram a existência humana, a ausência de Satanás e a presença redentora de Jesus na terra certamente darão ao homem um novo tempo no que tange a existência da sua duração e qualidade. Olha aí. Não vai ter velhice. O hino 422 da harpa cristã, eu não vou cantá-lo aqui, mas medite em cada estrofe pausadamente do hino 422 da harpa cristã, para você entender um pouquinho do que vai acontecer no milênio. Ele já aparece até o hino do milênio, 422. Um hino muito bom de cantar ele, 422. 3.3, eu resumo aqui.
toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Toda a terra. Porque nesse período não vai ter aquele que sempre lutou para que a verdade do Evangelho chegasse ao homem. Paulo escreveu isso também. O Deus deste século, portanto, quando Paulo fala Deus desse século, observe que a palavra Deus, tá, está no diminutivo. Tá? Está no diminutivo, não está no aumentativo com letra maiúscula. Tá? Todo nome com letra maiúscula, tá, é nome próprio de pessoa. Lá está no diminutivo com letra minúscula porque não é o nome de uma pessoa. Quando fala lá que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a verdade do Evangelho não chegue neles, está falando de quem ali? Quem é o Deus desse século que não deixa o homem crer no poder do Evangelho? Satanás. Só que nesse período ele vai estar amarrado por 1000 anos, ele não vai ter nenhuma interferência no mundo, na terra, nem na vida das pessoas. Ou seja, resumindo, toda interferência e ação do diabo termina no final da grande tribulação, quando Jesus instaura aí o milênio. A sua ação demoníaca termina. Tá? Vai acabar tudo isso. Portanto, tudo que está no mundo hoje, no século XXI, está com seus dias contados. Toda a ação demoníaca está com seus dias contados. Por quê? Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Leão da tribo de Judá, Alfa e Ômega, vai voltar para vencê-lo. Amém? Deus te abençoe, vencedor em Cristo Jesus. Não se esqueça, se inscreva nesse canal, compartilhe e deixe o seu like. Amém? Eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus em Barra do Piraí, Ministério de Madureira. Deus te abençoe na pessoa sacrossanta e bendita de Jesus Cristo. Amém? Fique em paz e fique com Deus. Até a próxima.